Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Encontro Consagrado e hoje nós temos o prazer de Adenauer Novaes fazer pela segunda vez no ano o como aplicar na prática os arquétipos que nós tivemos na aula passada, a parte teórica dos arquétipos. Então, o Projeto Acolher Perdas e Lutos está extremamente feliz de poder participar, através de Adenauer, desse encontro incrível, consagrado, e Adenauer poder proporcionar isso para a gente. Adenauer, como é que vai ser hoje essa aula prática? Olha, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia a vocês. Eu me sinto muito feliz, sabe? Quando a Rosana me pergunta assim, como é que vai ser hoje, vai ser sempre como é, uma felicidade muito grande, né? De estar com ela, com a Marcela, com a equipe toda, né? Do projeto Perdas e Lutos, do projeto Acolher. Para mim é uma grande satisfação, eu me sinto muito bem. E tem um outro detalhe que eu acho importante. Eu não sou um médium ostensivo, não tenho fenômenos mediúnicos, mas a participação de estar sendo intermediário de Mirra nesse projeto, para mim é uma coisa gostosa também. Eu me sinto bem envolvido pela energia dela. Não necessariamente agora, mas sempre que eu recebo essas mensagenzinhas curtas, eu me sinto muito bem e já prevejo assim, na sexta-feira eu vou estar com a equipe, vai ser muito bom. Então, quando Rosana pergunta como é que eu estou, como é que eu me sinto, a alegria é muito grande de estar aqui nesse momento. Porque, peraí, só um instantinho, Rosana, deixa eu me alongar. Fale, conte aí. Porque a Rosana sabe disso. Eu não tinha a dimensão de que seria assim. Era um estudo que a gente ia fazer despretensioso. Então, hoje, o que é, para mim, é uma coisa muito gostosa, muito agradável, muito agradável. Hoje eu vou contar até para vocês. Boa noite a todos, queridos, ao pessoal também que transmite as nossas lives, a Rede Amigo Espírita, a TV7, o nosso querido Lar José. Lar de José, boa noite, pessoal aí do Rio de Janeiro, que muito bom nós estarmos juntos. E a gente, quando o Adenauer entrou no StreamYard aqui no backstage, eu e Marcelo estávamos rindo. Aí ele perguntou, ué, vocês estão rindo do quê? Eu falei, da alegria, Adenauer, de nós começarmos esperando você aqui para iniciarmos o sagrado, não foi? Então, agora a gente quer dividir essa alegria com vocês. É sexta-feira, é aquele fim, né, de uma semana de trabalho, onde a gente vai poder, através das frases da Mirra, através da prática que a Adenauer vai promover, a gente poder sentir no coração Adenauer transbordando esse amor dele ao próximo, como ele faz, fazendo esse trabalho com a gente no projeto, e a gente poder se sentir leves, né, diante de todo esse aprendizado que a gente vai ter. Adenauer, conta para a gente as frases que a Mirra, então, trouxe para você, para que a gente possa dividir com eles. Antes de comentar essa primeira frase, aconteceu pela segunda vez. Pode botar a frase, Marcela. Aconteceu pela segunda vez. Eu tinha esquecido dela. Eu tinha esquecido dela, né? Aí, anteontem, eu senti a presença dela, ela disse assim, esqueceu de novo, né? Aí eu disse, esqueci, realmente. Vamos lá. Foi um esquecimento, porque eu passei a semana toda de carnaval não pulando. Eu passei a semana toda fazendo gravações. Até agora há pouco eu estava fazendo uma gravação, que eu montei um dos cursos, e eu tenho me ocupado muito com as ideias que eu tenho desenvolvido para essas gravações. Aí eu esqueci de Birra, mas está aí ela presente nessa frase. Acolha em seu mundo íntimo a melhor imagem de si mesmo. Isto é, eu tenho que guardar dentro de mim a melhor imagem de mim, e não uma imagem depreciativa de mim, e não uma imagem doente de mim, mas a melhor imagem. E não uma imagem física, mas uma imagem da pessoa, do ser humano, né? Então, acolha sempre dentro de você a melhor imagem de si mesmo, o melhor bem a ser feito, né? Tem gente que fica guardando a imagem de se fosse rico, se eu ganhasse na loteria, se me acontecesse tal coisa.
né? Se eu recebesse tal notícia, sempre na expectativa de que algo bom lhe aconteça. Mas Birra propõe outra coisa. Guarde em seu mundo íntimo o melhor bem a ser feito. Que bem eu gostaria de fazer? Não por mim, pelas pessoas, pela humanidade, pela sociedade. Então, guarde isso dentro de você, o melhor bem a fazer. E guarde também o melhor ou o maior amor a ser vivido, né? O maior amor que você quer viver. Tem gente que gostaria de viver um grande amor, encontrar um parceiro, uma parceira. Tem pessoas que gostariam de viver um momento de amor com Jesus, com Deus. Então, guarde dentro de você o maior amor a ser vivido, não o já vivido. Não o que você está vivendo, mas um a ser vivido, porque tudo isso, essas três instâncias, são estimuladoras. Eu entendi que são estados de espírito, o que favorece uma vida com serenidade. Né? Foi isso que eu entendi desta frase. Linda. A outra são três também, três instâncias. Respire a alegria de viver. Respirar. Caminhe na estrada do amor. Movimento. Caminhar. Navegue no mar da serenidade. Um estado. Navegar, você está dentro de um barco, dentro de uma embarcação. Você está parado, mas a embarcação está seguindo. Então, respirar a alegria, caminhar no amor e navegar na serenidade, né? Pois a vida sempre lhe oferecerá tudo quanto você é capaz de sentir. Novamente, ela valoriza o sentir, né? Como ela fez uma outra frase sobre compaixão. Sempre o sentir. A valorização está naquilo que você sente. Sinta a alegria de viver, sinta o amor, sinta a serenidade. São três conselhos importantes para nós. E o último, a última frase: concentre sua vida no trabalho do bem, trabalhar, né? No afeto a ser oferecido, afeto, na paz interior, condição íntima, a ser desfrutada e na espiritualidade a ser construída em tudo que você fizer. Então, trabalhar no bem, oferecer afeto, paz interior a ser desfrutada com os outros e espiritualidade a ser construída em tudo na vida. Então, são 4 conselhos muito importantes para quem quer viver bem, para quem entende da arte de viver. Talvez nessa frase a gente já tenha tudo que a gente precisa para nos desenvolvermos. Ela concentra numa única frase todas as possibilidades que abarcam para a gente viver bem. Maravilhoso. O interessante, Rosana, é que quando eu recebo essas frasezinhas, eu fico me policiando, porque eu sou um escritor, escrevo muito, e procuro sempre não misturar minhas ideias com o que ela quer me passar. E às vezes, quando eu vou olhar, quando eu vou rever, eu tento consertar para adaptar ao meu modo de pensar. É por isso que eu não releio. Eu recebo e coloco, porque se eu for reler, eu posso querer consertar. Por isso que no encontro passado teve alguns erros de português, porque saiu como veio. Essa também saiu como veio. Eu não sei se tem algum erro. Se tiver, vocês me corrijam, que eu corrijo. Porque eu não quero misturar minhas ideias com o que ela passa, porque o que ela me passa é um pensamento muito sintético. Muito sintético. Não é uma explicação. E eu tenho um pensamento de explicar muito, né? E eu gosto de explicar as coisas. E ela tem palavras muito específicas, muito precisas, né? Maravilhoso. Vem cá, como é que vai ser essa prática? Estou curiosa. Eu não tinha pensado, não, como é que seria. Mas quando a gente estava conversando, na hora que vocês estavam dando risada, aí eu pensei numa coisa, né? O que fazer. A vida. Eu quero que você fique aí, Rosana, não quero que você saia, não. Tá A bom. vida, ela sempre nos coloca para a gente agir de modo coletivo, de um modo compreensível para todo mundo, de um modo que a gente não seja condenado por ninguém, não seja criticado por ninguém. Então, nós estamos sempre buscando a conformidade. A conformidade.
aquilo que qualquer pessoa que nos visse aprovaria o que estamos fazendo. Nós somos educados a viver assim. E isto é seguir o arquétipo. O arquétipo é um modo padronizado de viver. Bom, mas existe um outro modo de viver que é fora do arquétipo, que é dentro da sua singularidade, da sua natureza, que necessariamente não obedece o padrão coletivo. Bom, então vamos ver. Eu vou fazer um exercíciozinho com vocês. Novamente tem que ser rápido, a resposta tem que ser rápida. Eu vou fazer uma pergunta e que admite duas respostas. Eu quero que você bote no papel a primeira resposta que lhe vier à mente. É um ou dois? A resposta é um ou é dois? Para eu entender em que momento você está. Se você está no momento do arquétipo ou você está no seu momento, tá? Eu vou propositadamente não seguir uma ordem para você não achar que o um é estar no arquétipo, o dois é estar fora do arquétipo. Eu vou misturar para que você não saiba se o um é o arquétipo ou o dois é o arquétipo. Mas a resposta será um ou dois. Coloque no papel, vocês que estão me ouvindo aí agora, 7 itens. Item um, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7. Só são 7. São 7 perguntas, 7 respostas. Você vai botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E um tracinho. E depois você vai botar, a depender da pergunta que eu fizer, a resposta 1 ou 2. Então, 1 poderá ser 1, 1 ou 1, 2. 2 poderá ser 2, 1 ou 2, 2. 3 poderá ser 3, 1 ou 3, 2, entende? Então, é 1 ou 2 como resposta. Vamos lá? A pergunta é simples, mas eu vou imprimir um ritmo. Você tem que responder, você não pode ficar pensando muito, porque eu vou fazer a segunda pergunta. E se você não pegar a segunda pergunta, você vai se perder, não vai pegar a terceira, então a resposta tem que ser imediata. Outra coisa, na vez passada, no encontro passado, uma pessoa pegou a gravação, claro, e foi fazer depois da gravação. Não vale. É agora, é só agora. Depois da gravação, você vai ter elaborado, vai ter pensado, já sabe A o resposta. conceito, já sabe resposta. Então, não, só vale agora. Outra coisa, não tem certo ou errado. O certo não é um, nem é dois. O certo não existe. Existe aquele que você está vivendo no momento. Não tem certo ou errado, tá? Estar dentro do arquétipo pode ser muito melhor do que estar fora do arquétipo. Vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que está vivendo, como todo mundo, tempos de pandemia. Tempos de pandemia. Qual é a medida arquetípica? Conformidade. O uso de máscara, distanciamento social. Isso é coletivo. Isso não é singular. Isso é medida dentro da conformidade. Você estará dentro do arquétipo da sobrevivência. Ok. Fora do arquétipo, é você dizer para você mesmo: olha, eu sei que eu não serei contaminado. Por isso, eu posso andar sem máscara. Eu lhe pergunto: é adequado estar dentro do arquétipo ou fora do arquétipo? Dentro do arquétipo, claro, óbvio. Porque você tem que pensar também nos outros. Não é só você. Não é só a sua saúde, é a saúde dos outros. Você pode estar contaminado. Então, esse é um exemplo simples de que a resposta certa não é fora do arquétipo, não é dentro do arquétipo. O resultado nós vamos ver em que momento você se encontra. E eu vou dizer como é que você vai fazer a leitura dessas respostas, ok? Então vamos lá. Pergunta número 1. Responda rápido, porque eu vou passar para 2, tá? Eu fiz um teste uma vez, há muito tempo,
Um teste desse tipo. Eu tenho guardado no meu computador, mas eu não quis mexer, porque senão eu iria fazer igual o que eu fiz com todo mundo. Igual às 120 perguntas que eu escolhi, aquelas. Eu também tenho, mas não são 7, são 20 perguntas, né? São 20. Mas eu digo, eu não vou mexer nelas, eu vou fazer de improviso para ter mais espontaneidade. Então vamos lá. Vai ser seguido, vão ser 7 seguidas, prepare. Né? Um ou dois, a resposta é um ou dois. E eu não vou dizer um, eu vou dizer um tal, dois tal, ok? Vamos lá. Pergunta Vamos lá. número um. No momento atual, você está com vontade de maternar? Um. Ser maternada? Dois. Segunda pergunta. No momento atual, você está numa fase com vontade de trabalhar? Um. De descansar? Dois. Pergunta número 3. No momento atual, você gostaria de amar alguém? Um. De ser amada por alguém? Dois. Quarta pergunta. No momento atual, você está vendo o lado positivo da vida? Um. Está vendo o lado negativo da vida? Dois. Pergunta número 5. No momento atual, você está aprendendo mais? Um. Você está ensinando mais? Dois. Sexta pergunta. No momento atual, você está rezando mais? Um. Meditando mais? Dois. Pergunta número 7. No momento atual, você está lutando mais para viver? Um. Você está se defendendo mais de problemas? Dois. Essas são as 7 perguntas. Vamos ver que leitura você faz, deve fazer, se você está seguindo o arquétipo ou se você está seguindo você. As 7 perguntas são extraídas de 7 arquétipos: do materno, do self, da ânima, da sombra, do velho sábio, do arquétipo da Imago Dei, do arquétipo do guerreiro. São 7 arquétipos que eu escolhi aleatoriamente. Tem outros arquétipos. No material que eu fiz para uma formação que eu vou iniciar agora em abril, são 20 perguntas, baseando-me em 20 diferentes arquétipos. Pense assim: se na pergunta número 5, por exemplo, eu perguntei a você se você está aprendendo mais ou ensinando mais. Aprender significa estar na conformidade. Ensinar significa estar fora do arquétipo. Porque nós estamos mais no aprendizado, mais necessitando aprender do que ensinar. Não pense em profissão. Não importa se você é professor ou não é professor. Você tem que olhar a sua vida como um todo. Se você está vivendo fora do arquétipo, você está na ocupação de orientar, de ensinar, de educar, de promover, porque isto é fora da conformidade que é eu preciso aprender sobre as coisas. Eu preciso conhecer. Então, esta é a primeira percepção de si mesmo. Eu estou mais uma coisa ou mais outra. Na pergunta número 2, eu estou trabalhando mais ou estou descansando mais? Trabalhar é organizar a mente. Trabalhar é estruturar o desejo. Trabalhar é caminhar na direção
do sobreviver, do estruturar o ser. Descansar é sair da consciência. Descansar é estar fora do self. Embora seja um ato sélfico, mas o trabalhar está dentro da conformidade. O descansar é estar buscando a transcendência. Então, pense assim: um está no arquétipo, o outro está fora do arquétipo. Isso não é sumariamente uma explicação do que é o arquétipo. Isso é um simples teste. Não tome como uma verdade definitiva. Isso é apenas para pegar a consciência, para trazer uma resposta imediata. Tá? A pergunta número 1: se você está maternando ou se você está querendo ser maternada. Se está maternando, você está fora do arquétipo, porque querer ser maternada é tipicamente estar dentro do arquétipo. Todo mundo quer um útero, todo mundo quer ser acolhido, todo mundo quer ser amado, desejado, nutrido, todo mundo quer que alguém esteja no esforço, ou a divindade até. Então, querer ser maternado está dentro do arquétipo. Maternar está dentro daquilo que é a sua singularidade. Ok? Lembre-se, isto é a grosso modo. Isso não corresponde a conceito de arquétipo. Tá? Terceira pergunta sobre dentro do arquétipo da ânima e do ânimos, né? Você quer amar ou quer ser amado? Quer ser amado, é claro, é arquetípico. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer um amor. Não porque quer amar, porque quer e precisa do amor do outro. Isso está dentro da conformidade. E querer amar é querer doar, não é querer receber. Então, amar está fora da conformidade, querer ser amado está dentro da conformidade. Pergunta número 4, que diz respeito à sombra, ao arquétipo da sombra. É típico estar dentro do arquétipo, você vê o lado negativo da vida. Você vê a tragédia, você vê o Covid em todo lugar, você procurar o índice de contaminados, quantos morreram, porque você querer saber se subiu ou desceu o número de mortes, você olhar a doença, você olhar o mal no outro, isso é arquetípico, isso está dentro da conformidade. O outro lado é você enxergar a sombra positiva, o lado oculto sem ser poliana, sem fazer o jogo do contente. Então, quando você só vê o lado negativo, você está dentro do arquétipo, você está na tendência coletiva. Sobre a Imago Dei, se você está rezando ou meditando, são duas coisas completamente diferentes. A reza, a oração, geralmente é um pedido. Você está dentro da conformidade. Você está dentro do arquétipo. Você quer o divino para lhe proteger, para lhe nutrir. Você está rezando. Mas se você está meditando, você está buscando em você entendimentos, buscando em você modos de ação. Você não está na dependência do divino. Embora seja um ato extremamente meritório rezar. Embora você pode até rezar fazendo o que se faz com meditação. Você pode meditar fazendo o que se faz com oração. Mas entenda que são instâncias diferentes. Meditar é estar fora do arquétipo, portanto, dentro da consciência de si mesmo. E a última pergunta,
O guerreiro, o arquétipo do guerreiro. Você está lutando para enfrentar os seus desafios ou você está se defendendo dos seus problemas? São duas coisas diferentes. Se você está se defendendo, você está dentro da conformidade. Se você está lutando para superar, você está fora da conformidade. Ok? No questionário que eu tenho, isso é tabulado, as perguntas são mais complexas, mas só para vocês sentirem como é que a gente vê se a pessoa está dentro de um padrão coletivo ou se está fora de um padrão coletivo. Hoje é muito fácil você perceber que uma pessoa está dentro do padrão. Basta que você converse com a pessoa meia hora, ouça os noticiários, você vai saber se as opiniões das pessoas estão dentro da conformidade, porque seguem um protocolo coletivo. Mas quando alguém emite uma opinião fora desse protocolo coletivo, você diz, não, essa pessoa está adiante da conformidade, né? Poxa, foi ótimo. Eu adorei. Cada uma dessas respostas, por exemplo, Daniel Rosa de Assis, botou ali 221. Bom, eu não sei o que é para você, Daniel, porque tem que ser algo muito pessoal, né? Como é cada momento desses que você está vivendo. Leve isso para a sua terapia, né? Leve isso para a sua terapia. Interessante, eu pego muito esse teste, é um testezinho que eu criei. Eu gosto muito de testes e eu crio e guardo, crio e guardo. Às vezes eu aplico com meus pacientes, às vezes eu nem aplico, tem testes que eu nem aplico. Mas tem alguns testes como esse que eu não me preocupo muito com respostas. Mas eu pergunto, há um teste que eu pergunto à pessoa qual é a imagem que vem à mente. Qual é a imagem? Eu gosto muito de imagem. Uma imagem é muito mais importante do que a descrição em conceitos, os conceitos. Porque a gente fala descrevendo imagens e não percebemos que a gente descreve imagens. A gente fala tão rápido que não percebe que isso é fruto de imagens. Eu montei um curso chamado Utilizando o I Ching. O I Ching trabalha com imagens, só com imagens. Não trabalha com conceitos. Esse também, esse teste do arquétipo, trabalha com imagens, não trabalha com conceitos. Qual a imagem que veio à sua mente quando eu perguntei: você está maternando ou está querendo ser maternada? Qual é a imagem que vem? É a imagem que é a resposta. Não é um ou dois. Um ou dois é um código. Mas o mais importante é a imagem. Então, vá atrás da imagem que você veio à sua mente, porque ela vai dizer exatamente o que é. Então, eu gosto muito de imagens, tá? É interessante que eu convidei uma pessoa para fazer o Dia das Mães, uma live, uma amiga do projeto, e o nome que eu dei para a live é Eu Materno. Exatamente isso. E nós vamos falar disso, do eu materno. Ela também é uma mãe, eu também, nós duas, os filhos faleceram, e nós vamos falar sobre isso. Muito bom. Uhum. Que mais? Esse foi a parte prática. Eu sempre vou trazer alguma coisa assim para você se situar, você que está me ouvindo, me vendo, você se situar, tá? Olha a Nélia perguntou assim, ó, é bom estar dentro ou fora do arquétipo? Depende. Tem situações que é melhor estar dentro, porque é um sistema de proteção. Como eu citei a questão do Covid, é bom estar dentro do arquétipo, porque se você quiser variar, você pode pôr em risco a você e aos outros. Então, nesse caso, é bom estar dentro da conformidade, né? Depende. Não tem como eu disse, não tem o certo e o errado. Ora pode ser uma coisa, ora pode ser outra. Cada caso é um caso, né?
Talvez você podia contar para a gente um pouco mais sobre isso, assim. Eu entendi o que você disse, cada caso é um caso, mas eu também entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer, no processo de a gente se educar, como a gente... quer dizer, eu estou agora incrementando aqui, viu, Nélia? Mas num processo de crescer, como a gente poderia sair do arquétipo e passar a ser a gente em alguns momentos, que é necessário que a gente desenvolva esse ser a gente, e não ficar cumprindo um papel, né, que às vezes é determinado aqui pelo social. Eu aconselho vocês fazerem o seguinte: não essas perguntas, mas outras perguntas que você possa fazer, sabendo que perguntas a si mesma, sabendo que uma pergunta, a resposta será dentro da conformidade. E outra pergunta, a resposta será fora da conformidade. Qualquer uma das duas é válida, tanto a que é dentro da conformidade quanto a que é fora. Então, por exemplo, faça-se a seguinte pergunta: devo eu continuar realizando tal atividade? Escolha a atividade. Passando roupa, assistindo séries, dentro do projeto Acolher, fazendo palestras, dirigindo 50 quilômetros para ir trabalhar. Qualquer pergunta, faça a pergunta. Mas não responda, não responda. Faça a pergunta depois de você tomar seu banho, descansado, descansada, deitar-se um pouco ou recostar-se numa cadeira. Faça a pergunta. Qualquer pergunta. Saber, mesmo que você saiba já qual é a resposta. Mas não responda. Espere 1 minuto, 2, 5 minutos, 10 minutos. É o tempo que eu considero ótimo. 10 minutos. E verifique. Saia da pergunta e verifique quais ou qual a principal imagem que veio à sua mente depois que você fez a pergunta que você escolheu. Qualquer uma. Seja resposta na conformidade, seja resposta fora da conformidade. A imagem. Então, digamos que a imagem que veio à seguinte pergunta: Adenauer, deve você continuar fazendo lives? Isso aqui é uma live, né? Deve. Aí é claro que eu quero fazer lives. É claro que eu vou continuar fazendo, porque eu tenho propósitos. Não é nem para aparecer, porque eu tenho propósitos. Eu já sei a resposta, mas não me interessa a minha resposta consciente. Mesmo que eu não soubesse a resposta, eu não vou querer uma resposta clara e objetiva. Eu sei qual é a pergunta. Então eu vou fazer essa pergunta e vou descansar, recostar-me na minha poltrona, na minha cadeira, ou deitar na minha cama, e esperar 10 minutos. Botar no meu celular 10 minutos e deixar ali. E deixar o pensamento vir. Não vou pensar em live, não vou pensar se devo parar, se não devo parar, vou deixar o pensamento livre. Vou até pensar em outra coisa. Quando o telefone, o despertador tocar, eu vou me perguntar, Adenal, qual foi a imagem que mais veio nesses 10 minutos? Vamos admitir que a imagem, nesse caso, nesse meu caso, que mais veio nesses 10 minutos para a minha pergunta foi a imagem de um tronco de árvore, que foi cortado, está no chão. Vamos admitir que foi essa imagem. E eu estou lhe dando uma imagem que me veio agora quando eu fiz a pergunta. Eu estou lhe trazendo um caso real, meu agora. Essa imagem me veio, um tronco de árvore que foi cortada, está ali junto ao tronco, à raiz que foi cortada. Então eu vou me perguntar, Adenauer, o que significa essa imagem? O que é isto? De que se trata? Porque na imagem que veio está uma resposta muito mais profunda do que sim ou não.
A imagem é minha. Eu agora tenho a resposta que está na imagem. E eu vou guardar essa imagem, pensar sobre ela, vou analisar. Eu não tenho certeza do que é, eu não tenho a resposta pronta, não. Eu tenho a imagem, e a imagem é a resposta. Só que eu não entendi. Aí eu vou ficar pensando, Adenal, o que é um tronco de árvore? Vou olhar imagens na internet, vou perguntar às pessoas, falando, você, quando você vê um tronco de árvore cortado, o que você acha? Tem gente que vai dizer que a natureza morreu, tem gente que vai dizer a árvore agora serve para fazer alguma coisa útil. Vão dizer um bocado de coisa. Eu não sei o que se trata, mas eu sei que eu tenho a resposta, que é essa imagem. E vou viver com ela, pelo menos por uma semana, pensando nela. Sabe o que vai acontecer? O meu inconsciente que gerou a imagem vai me trazer a resposta. E o que vai acontecer é que eu vou fazer lives muito mais profundas, muito mais consistentes, muito mais robustas, muito mais produtivas, porque eu obtive a resposta numa imagem. A imagem é mais profunda, mais poderosa do que as palavras, do que as respostas. Então, faça isso em tudo na sua vida, faça isso. Traga a imagem, guarde a imagem. Não diga eu sei o que a imagem significa. Ao contrário, diga eu tenho a resposta, mas eu não sei o que a imagem significa. E ande com ela, durma com ela, converse sobre ela, porque vai aparecer uma resposta muito mais importante para você, muito mais profunda para você. É assim que a gente trabalha, é assim que eu trabalho. Muito bom. O que mais? Eu acho que quando você traz essa questão da imagem, eu acho que ela é muito importante porque não temos o hábito de fazer isso. A maior parte de nós, vou chamar assim, né? Não desmerecendo alguém que está aí que possa ter esse hábito. Mas a maior parte de nós vivemos muito mais com questões racionais e poucas. Nos apegamos pouco nessas coisas mais profundas, mas que estão subliminar e ficamos buscando motivos, né? Faço isso por isso, ou não faço por isso, e muitas vezes não entramos em contato com o que realmente está ligado a aquilo que fazemos, que tem significado interno em nós, e ficamos aprisionados talvez pelas respostas do óbvio, não é daquilo que todo mundo diria. Como você disse aí, a árvore é cortada, vai ser mais produtivo, vai gerar uma outra coisa, etc. E a gente sai dessa possibilidade. Então, esse convite ele é fantástico, a gente Bom, precisa exercitar. deixa eu contar uma experiência que eu vivi há 2 meses atrás. 2 meses. Eu tenho o hábito de fazer isso, de me perguntar e esperar a imagem. Hábito antigo, esperar a imagem. E elas vêm. Elas vêm de uma forma bastante clara, a imagem. Eu não sei o significado, mas elas vêm. E eu guardo. Há 2 meses atrás, isso eu uso para tudo. Por exemplo, já aconteceu eu ir resolver um problema num banco. Eu vou resolver um problema. Eu tenho um problema na minha conta, problema simples de senha. Eu tinha que ir ao banco. Me veio uma imagem. Eu estava me dirigindo ao banco, me veio uma imagem. Sabe o que aconteceu? Eu disse, não, não vou hoje não. Eu vou amanhã. Porque eu achei a imagem importante. Tanto fazia eu ir hoje como amanhã. Mas eu decidi valorizar a imagem, pensar na imagem e no dia seguinte. E só fui no dia seguinte, resolvi, como eu acho que resolveria no dia anterior, mas foi bom ter ido no dia seguinte, foi bom ter seguido a imagem, ela me deu elementos consistentes para resolver o problema lá em 2 minutos. Ela me deu a imagem. Então, serve para tudo. Há 2 meses atrás, eu vendi um curso para a Fundação La Harmonia.
As pessoas se inscrevem e fazem o curso, o dinheiro vai para a Fundação La Harmonia. Eu não recebo nada, é para a Fundação. Eu vendi o curso. Há 2 meses atrás, no início do ano, eu estava aqui na minha casa em Itacimirim. Eu disse, eu vou planejar o curso. O curso só começa no dia 27 de fevereiro. No início de janeiro, vou planejar o curso. Elaborar as aulas. Quando eu ia começar, eu digo, não, eu vou esperar uma imagem. Antes de começar a preparar as aulas. Aí eu peguei 3 moedas. 3 moedas. De $1. Eu tenho uma paciente que mora aí nos Estados Unidos e ela veio para o Brasil o ano passado. Eu pedi ela que comprasse para mim. Eu tinha 2 moedas de dólar. Eu pedi que ela comprasse 4 moedas de dólar para eu ter 2 pares de 3. Moedas grandes. Não sei se a Rosana deve conhecer a moeda grande de dólar. E ela me trouxe. Veio aqui para o Brasil, teve lá no centro e me deu as moedas de dólar. Eu separei 3, lavei com cuidado, limpei a moeda e guardei no estojo, que eu tenho um estojo para guardar para esses momentos de consulta ao oráculo. Eu resolvi jogar as 3 moedas. E saíram. Eu joguei várias vezes, são 6 vezes, joguei 6 vezes, e saiu o número 17. E eu fui ver o significado da imagem do hexagrama. São 6 vezes a imagem que veio. Imagem muito interessante. E eu fiquei olhando para a imagem, o que significa essa imagem? E deixei a elaboração do curso de lado. Eu vou ficar com a imagem. E não precisou uma semana. No dia seguinte, eu entendi a imagem. A imagem significa seguir com alegria. Aí eu peguei e elaborei o curso dentro desse propósito, seguir com alegria. Essa orientação vinda pelo oráculo significa assim, Adenauer, siga em frente, pode ir, pode fazer tranquilo. Faça com alegria, porque isso vai ser passado para o curso. Então, esse é o valor que eu atribuo à imagem. Tanto faz ser para ir resolver um problema de uma conta no banco, quanto para elaborar um curso de alta relevância. A imagem ela é muito importante para mim. E ela sempre traz uma lição. Ela não é assim, não faça ou faça. Quando você tem a imagem, você tem a resposta. Você só não sabe o que ela significa, você tem que ir atrás do significado. Na verdade, a gente... Você está falando do oráculo, eu também gosto do meu pêndulo, eu gosto de deixar que certas coisas venham de dentro, assim. E muitas vezes eu vejo que as pessoas têm receio de viver essas coisas, porque isso é atribuído como sendo algo muito mágico, holístico, muito, né? As pessoas têm muito receio do nome que isso leva. E eu acho que isso é uma manifestação do interno para sair desse processo racional que nos aprisiona, o que faz parte, é normal, mas para deixar a gente ficar leve, para sentir outras coisas, né? Então, isso que você está dizendo, eu acho muito bom a gente dividir com as pessoas que estão nos assistindo, para que elas manifestem essa parte delas que muitas vezes isso está obscurecido, ou que elas nem se autorizam. Ou não conhecem, mas às vezes não se autorizam. Também, Rosana, porque o arquétipo, ele produz imagens coletivas. Imagens coletivas, né? Quando você está dentro da conformidade, as imagens que vêm são coletivas. São imagens padronizadas. São imagens que definem uma totalidade.
Mas quando você quer uma resposta, você vai encontrar uma imagem específica sua, como essa que veio agora do tronco de árvore, cortado do lado da raiz, no chão de uma floresta. É uma imagem específica. Qual é o arquétipo aí? Não sei. É uma imagem que veio para mim. E eu utilizei essa imagem para dar uma resposta. Então, você deve capitalizar essas imagens, sabendo que elas podem ser sugeridas espiritualmente. Podem. Pode ser um espírito que tenha projetado a imagem para mim. Não importa se veio de dentro de mim ou se veio de fora de mim. Isso é secundário. O mais importante é que ela veio à minha mente. Ela me é útil porque veio à minha mente. Vamos admitir que a imagem seja uma tragédia. Denauer, eu fiz a pergunta e a imagem foi um furacão destruidor. Fantástico! Você já tem a resposta. Você não sabe o significado da imagem. Não dê um significado. Ah, ela é trágica. Quem disse a você? Por acaso a natureza só pode ser considerada boa ou ruim? Por que a gente tem que admitir que uma imagem é trágica previamente? Porque nós estamos nos baseando em experiências coletivas. Não. Um furacão pode ser compreendido de outra maneira. Você tem a resposta, você não sabe a imagem. Vamos dizer que a imagem que veio foi você tomando uma facada. Ave Maria! Que é isso, Adeno? Olha a imagem que me veio. Você tem a resposta. Você não sabe o significado da imagem. Não esqueça disso. Não importa qual é a imagem, importa que ela contenha a resposta. Vá atrás do significado dela. Como? Espere. Pense sobre. Mas não estabeleça um conceito. O que significa eu tomar uma facada nas costas, no coração, no rim, no pescoço? O que significa isso? O que significa? O que significa? Sem você estabelecer que aquilo é trágico, que é a morte, não estabeleça, você não sabe. Então, aí você está dizendo, para você fazer esse exercício ou essa atividade, você precisa se deslocar desse padrão, daquilo que aquela imagem representa sempre para você padronizada, né? Exatamente. Isso é ruim, isso é bom, né? E sim você se desnudar daquilo que deveria ser e deixar que em até 10 minutos as coisas venham. Olha só, a Vânia Pimenta escreveu assim: Adenal, estava muito, muito melancólica e fiz esse exercício da imagem. Faço sempre. Foi uma imagem sinistra. Melhorei rapidamente, mas não entendi ainda a imagem. Bela dica. Obrigada. Pois é. O que você está chamando de sinistra, né, é um conceito prévio. Saia desse conceito e você vai se apropriar do valor daquela imagem. E foi valiosa, porque você melhorou. Ela não é sinistra, ela é uma imagem. Se aproprie, porque ali está a resposta. Ali você vai encontrar um meio de entender a realidade que você vive e resolvê-la, a realidade. Porque quando a imagem vem, ela é produto do seu inconsciente. É formada pela pergunta que você fez, pelas disposições internas, pelo seu momento evolutivo, pelas influências que você recebe, pelos espíritos que estão ali. Tudo isso se junta para produzir a imagem. Bom, agora eu tenho a resposta. Vamos ver o que é. Eu vou atrás do que é. E você vai se deliciar, porque a resposta não será sim ou não, mas sim um estado de espírito lhe acomete que faz com que você resolva aquela questão que antes havia uma indecisão. Eu fiquei também pensando que por que a gente pensa no sinistro ou no ruim? Porque a gente tem tanto medo do ruim que a gente atribui ser ruim, ou se a gente não atribui, que a sociedade atribuiu e a gente comprou como sendo ruim. Então a gente fica achando que aquela imagem, aquela situação vai nos trazer um mal, né? Então a gente também precisa sair desse lugar
do que as coisas são para a gente, né? Porque para a gente ter medo de ser acometido por um mal, a gente precisa desqualificar isso. O que é mal? Porque quantas coisas nos acontecem com a gente cresce imensamente depois de um câncer, depois de uma situação que exige muito de nós, como a gente cresce, mas lá inicialmente parecia que aquilo era um mal, mas depois a gente percebe o quanto aquele suposto mal fez com que a gente se transformasse numa pessoa mais leve, mais empática, ou mais qualquer coisa, né? Então, nós também acho que precisamos, né, Adenal, dar uma olhada de como nós olhamos para as situações, para a gente poder se desnudar delas. A melhor atitude mental diante de uma imagem, de um fato, de uma pessoa, é assim: não sei. Não sei de que se trata. Não sei. A ignorância é a melhor posição para quem quer aprender, para quem quer saber. Se você já estabelece um conceito de bem ou mal, você saiu da ignorância, você perdeu. Você não vai aprender porque você já enquadrou a situação dentro de uma paralisia, dentro de algo estático. É mal, é bem. Não, não é. Não é, definitivamente não é. As coisas não são assim. Como Rosana disse, toda experiência é importante. A gente não pode enquadrar as coisas como ruins, boas ou más. Como ela falou, uma doença pode ser algo positivo, como pode ser também uma coisa que pode deprimir a gente, depende de como encaramos aquela experiência, né? Veja o que a própria Rosana fez com a experiência de vida que ela teve com os 2 filhos dela. Olha o resultado aí, um dos resultados, que são muitos. Projeto Acolher Perdas e Lutos. Isso é fruto do que ela viveu. Ela transformou, ressignificou. Então, a experiência não pode ser dita sumariamente, é boa, é ruim. Ela sempre vai trazer um aprendizado para a gente, sempre. Adenal, olha só o que o Júlio colocou. Ele disse assim: tem que fazer a pergunta certa. Eu não sei se entendi bem, mas assim, Júlio, eu não sei se o que você queria dizer bem, você quer dizer assim, para que a gente possa obter a imagem, eu tenho que estar bem sabendo o que eu quero perguntar, será que é isso? Se fosse, até É, confirma aí a Adenal pode dizer. olha, a pergunta ela deve ser feita depois que você se perguntar para quê. Para que eu quero fazer essa pergunta? O que eu quero? Você também deve se perguntar, antes da pergunta, o que eu estou esperando? Qual é a minha expectativa de resposta? Você também deve, antes de perguntar, saber se a pergunta e a resposta que você espera está dentro de um objetivo existencial. Tem sentido existencial? Ou eu estou fazendo perguntas que eu mesmo já sei a resposta e a resposta que eu sei é suficiente para eu viver? Há que haver clareza na pergunta. A pergunta tem que ser sintética, simples. A pergunta só deve ter um único tema. Um único tema. Eu não posso fazer uma pergunta, vários temas, várias coisas numa pergunta. Um único tema. A pergunta deve ter sido objeto de meditação anterior, para depois eu fazer a pergunta. Esse processo de meditar, questionar-se, avaliar para que a pergunta, verificar se ela está dentro dos meus propósitos evolutivos, serve para você mexer com o seu inconsciente. Vai mexer com seus valores, mexer com tudo. Quando você fizer a pergunta, você já mexeu com o seu inconsciente. A imagem será produzida a posteriori. Aí vem a imagem, como resposta. O que vai acontecer? Agora que você sabe que você tem a resposta, mas não sabe o significado, a sua mente, consciência e inconsciente, vai rever a pergunta, isso inconscientemente, rever a pergunta
confrontar com a resposta e encontrar uma síntese. Então você veja que a pergunta tem que ser muito bem feita. Não é a pergunta certa ou a pergunta errada. Ela tem que ser muito bem elaborada, porque senão você vai ficar num ciclo vicioso. Perguntar, não encontrou a resposta que você queria, perguntar de novo e virar um looping. Não, você tem que saber o que você está perguntando para o oráculo. Adenal Zenilton perguntou assim, olha, mas se eu sacralizo tudo, divinizo tudo, tudo vai ser experiência, tudo vai ser bom para mim, ou eu devo questionar alguma coisa mais? São duas coisas distintas. Claro que tudo vai ser importante. Vamos tirar o bom, porque bom parece bem, que se confronta com o mal. Bom parece que há o ruim. Pense assim: toda experiência será importante. Toda experiência eu vou aprender. Pode não ser boa, pode não ser bom, pode ser ruim. Toda experiência eu vou crescer, toda experiência eu vou aprender. Devo questionar mais? Deve sim, deve sim. Porque se você chegou a um entendimento de uma coisa, pode ter certeza que aquilo é provisório. Há um outro entendimento a ser buscado. Porque o mistério da vida é exatamente a gente não ter certeza de nada. O mistério da vida é sempre ir atrás do movimento da vida e não de ter parado num conceito. Então, há sempre que questionar mais alguma coisa. E quando você diz eu sacralizo tudo, eu divinizo tudo, é a mesma coisa que dizer tudo é normal para mim, tudo é natural. Porque se tudo é sagrado, tudo não é sagrado. Se tudo é divino, tudo não é divino. Então, naturalize tudo, mas sempre vá buscar um outro ângulo de percepção do significado de cada experiência que você vive. A Nélia perguntou assim, deixa eu achar, porque ela disse que eu pulei. Eu sou muito indecisa em diversas situações. Esse exercício de perguntar se devo ou não fazer tal coisa e esperar a imagem é válido? Como compreender a resposta pela imagem? Você deve fazer esse exercício. Como compreender a resposta pela imagem? Aguarde, porque você terá o significado. A resposta você já tem, que é a imagem. Ela é pessoal. Não sou eu que vou dizer qual é o significado da imagem. Tá? É pessoal. Eu estou vendo aqui, Eliana Almeida. A minha imagem mais perfeita veio para Adenauer. Meu filho desencarnou e visitou Adenauer. Eliana, eu me lembro perfeitamente no dia. Eu estava deitado em minha cama, ia dormir, quando a imagem dele, do rosto dele, me apareceu. E eu contei para você. Eu me lembro que fosse hoje. Ele sorrindo para mim. Eu me lembro dele. Ele sorrindo para mim, o rosto dele assim, grande, junto, eu deitado, e aparece o rosto dele assim, e eu vendo. Me lembro como se fosse hoje. Nunca me esqueci da imagem dele. Que E, lindo, Eliane. e eu lhe contei. Eu lhe contei. Isso foi coisa inusitada. Eu não ando vendo imagens de espíritos assim, não ando vendo, eu não tenho essa benignidade. É uma coisa ocasional. E aconteceu com seu filho. Me lembro como se fosse hoje, Helena. E me Que lembro de você lindo. também. De você também. Das nossas sessões de terapia. Sim, sei o nome dele. Das nossas sessões de terapia. Lembro, como se fosse hoje. Maravilhoso. A Jane escreveu: temos que passar sempre por situações questionadoras nessa dimensão? Olhe bem, eu acho que a gente nunca deve parar de se questionar, nessa ou em qualquer outra dimensão. Olha, está no corpo, está fora do corpo, para mim é tudo a mesma coisa. Deve sempre se questionar. A vida sempre nos surpreende com coisas novas, com respostas novas, com entendimentos novos. Sim, a gente deve sempre se questionar onde quer que a gente esteja. Eu pensei até nisso como saudável, né? Assim, como uma participação sua ativa
naquilo que vai acontecendo, esse questionamento sendo essa participação ativa. Eu tenho fome, né? Tenho vontade dessa participação. E, às vezes, eu penso isso em relação aos desafios. Muitas vezes você espera, não espera, mas os desafios, eles são sempre uma porta que está abrindo para te gerar uma atenção. Olha para isso aqui, né? Então, daquela atenção, eu tenho uma amiga que eu adoro muito ela, eu fiz uma constelação com ela, e eu fiquei sabendo ontem que ela está com câncer de mama. E aí eu escrevi para ela, eu não sabia que você estava, eu estou aqui, né? Aquele apoio de uma amiga. E ela disse, Rosana, eu mal comecei, mas já estou aprendendo tanto com essa experiência, tem sido inacreditável. Então, eu acho que o olhar que você entra nas coisas muda completamente a história, né? Porque ela já está ali dentro, claro, ela vai passar pela químio, etc., não vai poder operar, o caso do tumor, mas assim, ela já está ali dentro, aprendendo com tudo aquilo. Então, eu acho que como a gente olha, muda muito a situação, né? Muda aquilo que a vida nos traz. E a gente vai para a última pergunta, só para fechar, que a Natália disse. Podemos começar a perguntar e demorar para a imagem vir? É um processo? A minha experiência, Natália, é outra. As imagens vêm quase que imediatamente. É porque nós não estamos treinados a buscar a intuição. A gente quer a lógica. A gente fica pensando na pergunta e na resposta durante esses 10 minutos. Não deve. Não fique pensando, será que é isso? Será que é aquilo? Deixe a mente livre para que as imagens venham, e vêm muitas imagens. Escolha a que você considerar mais relevante. Não demora para vir. É porque a consciência fica muito presa ao aqui e agora, fica muito presa, tensionada pela pergunta e já imaginando a resposta, que a gente bloqueia a intuição. Deixa a intuição vir. Não vai demorar, não. Não demora. Se passar dos 10 minutos, dê mais 10 minutos, se você não tem hábito de fazer isso. Mas à medida que você vai se habituando, as imagens vêm sim. Maravilhoso, né? Bom, gente, esse sagrado tem mais, né? Ó, sempre. Ele é quinzenal, nós estamos aqui todas sexta-feira, sim e não, fazendo parte. E olha a próxima, essa é imperdível. Maravilha. Vamos adorar falar sobre sombra. E eu acho que todo mundo aqui vai adorar conhecer essa parte teórica. Para aqueles que entraram depois na live, nossa live, para que se você é novo aqui, o Adenauer sempre apresenta na primeira quinzena do mês a parte teórica do tema. Por exemplo, em março, a primeira parte teórica vai ser sobre a sombra. E na segunda quinzena, na outra sexta-feira, ele apresenta a parte prática sobre aquele tema que ele desenvolveu. Então, por exemplo, dia 19 do 3, dia 5 do 3 é o teórico, e dia 19 do 3 vai ser a parte prática da sombra, que a gente vai ver no dia 3. Assim, vocês podem ir acompanhando e com facilidade. Quem não assistiu, entre dentro do nosso canal do YouTube, Projeto Acolher Perdas e Luto, e você vai lá poder colocar no playlist Encontro Consagrado, Adenauer Novaes, e você vai encontrar todos os encontros que nós tivemos, inclusive 2020, e esse novo formato que a gente também vem trabalhando a partir de janeiro agora, incluindo a prática. É imperdível. Para aqueles que tiverem vontade de conhecer mais sobre o projeto, nós colocamos aqui o QR Code, está aqui embaixo, basta você colocar aqui o seu celular e você vai já entrar diretamente no nosso website, e depois eu vou disponibilizar o QR Code do Encontro Consagrado que nós temos, aonde você vai poder, através dele, você vai poder entrar em todos já encontros que nós já fizemos dentro da nossa website. Então, eu quero agradecer ao Adenauer, aos exercícios, a participação de todos vocês. Eu tenho certeza que vocês vão passar o fim de semana fazendo isso, Adenauer, isso vai bombar, viu? Vai passar o fim de semana fazendo esse exercício para que vocês possam trabalhar com esse mundo interior aí, esse gigante mundo interior.
e a gente possa passar esse fim de semana com leveza, com tranquilidade, a partir de tanto ensinamento. Obrigada ao pessoal do Lar de José que está aqui conosco, também a Rede Amigo Espírita, o pessoal da TV7 e, indispensável, agradecer a Marcela, nossa Marcelinha, nosso trio aqui, né, onde ela está no backstage fazendo tudo isso aqui acontecer. Adenal, espero que você desfrute ainda o fim de semana aí, né, onde você está na praia, para que você possa ainda construir mais e mais material para que a gente possa beber dessa fonte. Que Essa bom. fonte aí é esgotável. Quem ganha sou eu. Não, quem ganha somos nós. Somos nós. Um beijo. Um beijo. Até dia 5. Até dia 5.